Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria no coração que estamos aqui mais uma vez para, juntamente com os irmãos, estudarmos mais uma lição desse trimestre, lição tão gloriosa que nós estamos estudando nesse trimestre, que tem falado acerca do verdadeiro pentecostalismo, né? Tem sido muito edificante para as nossas vidas. E creio eu em Cristo Jesus que hoje não será diferente. Estamos aqui hoje com o companheiro, irmão Sidney, né? Irmão Sidney, seja bem-vindo aqui na minha humilde aula. Pedi aqui o socorro aqui do companheiro para nós estarmos aqui falando acerca desse tema fundamental, né, irmão Sidney? Com certeza. Muito Muito importante, atual, né? Para a nossa atualidade, a lição de número 4 que estaremos estudando acerca da atualidade dos dons espirituais, né? É muito importante para a nossa vida como cristão nos nossos dias esses, principalmente nós que estamos vivendo, falar um pouco mais acerca dessa atualidade, desses dons, né, irmão? com certeza. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado. A paz, Senhor, nosso irmão, a paz, Senhor, nossos irmãos que estão nos ouvindo. Pois é, irmão Vanessa, é um assunto de extrema necessidade para os nossos dias atuais, né? Verdade. Porque nós bem sabemos que, às vezes, falta um pouco, talvez, falar um pouco mais desse assunto, né? Porque isso faz com que aqueles que já sabem, já inteirados do assunto, se atualizem mais e mais, refresquem um pouco a memória, e aqueles também que são os novos convertidos, que sempre tem no nosso meio, né? Possam também aprender, assim, de uma forma bíblica, sobre os dons espirituais, né? Verdade. Então, irmãos, nós vamos estar aqui hoje entrando nessa lição de número 4, né, como eu citei aqui, lição da atualidade dos dons espirituais. E à medida que nós fomos aqui ministrando, né, os tópicos, à medida que nós fomos falando alguma coisa, muito bem colocado aqui pelo evangelista irmão Sidney, que você possa ter aí na sua casa a curiosidade, o despertamento para também, mesmo depois desta aula, conhecer um pouco mais, buscar um pouco mais acerca destas verdades, destes presentes, vamos dizer assim, que Deus ele concedeu, né, para a sua igreja, para mim, para você, para nós que somos o corpo de Cristo, para executarmos esse trabalho tão glorioso, irmão, que é fazer a obra de Deus. Amém? Então vamos entrar aqui no início aqui, quero ler com os irmãos o texto áureo. Nosso texto áureo está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso de número 4, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Bem, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática, ela diz assim, irmãos, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. São reais, irmão Sidney? Esses dons hoje ainda são reais na vida da igreja? É para a nossa geração? Ficou como algumas linhas de pensamento, né? Ficou lá para trás, se limitou para a igreja apostólica? Ou a nossa Assembleia de Deus, né? E não só nós da Assembleia de Deus, mas que cremos, que o irmão concorda que essa ação, essas manifestações, esses dons do Espírito Santo é real, é presente hoje na nossa vida hoje? Muito bem, irmão Vanessa. Com certeza, sim, é uma coisa real, é algo que não, na minha visão bíblica, aquilo que eu tenho aprendido juntamente com os nossos pastores aí, e biblicamente, lendo a palavra de Deus, é algo que ainda existe e é contínuo, tá aí na igreja, tá? Para ser usado por aquele que crê em Cristo Jesus, né? Ou seja, esse dom, ele, na minha visão bíblica, ele não foi algo que se encerrou no período apostólico, é algo que Deus ainda tem para a igreja da atualidade. Porque nós vamos dizer isso mais à frente, porque isso é algo que Deus dá para o desenvolvimento da obra de Deus.
E a obra de Deus ainda continua, a igreja ainda não foi arrebatada. Verdade. Né? Então eu creio sim na atualidade que ainda realmente existe no nosso meio. E corroborando, né, irmão, aqui com o pensamento, com as palavras do irmão Sidney, é importante, irmãos, que nós aprendamos, ou que nós aprendemos a ser como aqueles crentes bereanos. Eu costumo dizer sempre assim, irmão, eu tenho muito hábito de não esperar apenas aquilo que as pessoas põem na boca da gente, não é verdade? Tem crente, irmão, que às vezes ele não domina determinado assunto, ele está dentro da igreja há 1, 2, 5, 10 anos, ele não sabe profundamente, porque ele não tem o hábito de ler a Bíblia, de examinar determinadas coisas na Bíblia. E se tratando aqui dos dons espirituais, como eu acabei de dizer para os irmãos, algumas pessoas e algumas linhas de pensamento, até de teologia, que diz que os dons eles ficaram limitados na época apostólica, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, quando nós vamos examinar, né, versículos, passagens, porque a gente sabe que a Bíblia ela é análoga, ela se completa, ela jamais se contradiz, e quando nós vemos, mesmo quando Pedro, ali no Pentecoste, né, naquele primeiro discurso, Pedro vai falando ali, e isso é para vós, para os vossos filhos, amém, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Não foi? Exatamente. Foi as palavras de Pedro, ali naquele dia de Pentecostes, ou seja, ele não limitou, isso é para a nossa geração, não é verdade? Exatamente. Não. Ele falou que isso era para ele, para os nossos filhos e para todos quantos. Ele não colocou um determinado momento limite, que cessaria. Não é verdade? Nós não conseguimos ver esse estudo dando esse limite. Né? Não dá, né? Nós vamos ver nas palavras dele. Então, mas é isso aí. Hoje nós vamos aqui, junto com o varão Sidney aqui, que vai estar me abençoando aqui, me ajudando aqui, me socorrendo. Então, discorrendo aqui, os dons espirituais, o que são, para que são, quantos são, e nós vamos aqui aprender juntamente com os irmãos, amém? Então vamos aqui, irmão Sidney, queira ler para nós aí, querido, a introdução. Amém. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Vamos lá. Então, ponto de número 1, a necessidade dos dons espirituais hoje. Você que me ouve, você que estará nos ouvindo, estará acompanhando esta lição, você, no seu ponto de vista, eu quero perguntar para você agora. Você acha que há uma necessidade hoje? Ou só para você, do jeito que tá bom? Então, nós vamos ver aqui, né? Exatamente. Segundo o comentarista dessa lição, nós vamos ver que ele fala aqui. O primeiro ponto, a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons. Então vamos lá. É necessário, irmão, que a igreja, nós, a igreja do Senhor, nós temos, de acordo com a visão do apóstolo Paulo, há uma necessidade. Sempre houve essa necessidade. Na igreja de Corinto era assim, né? Então, hoje não é diferente. Há uma necessidade da gente se inteirar destes dons espirituais. Há uma necessidade tão grande, principalmente hoje, nos nossos dias, que chega a ser, às vezes, até coisas absurdas que a gente vê no nosso meio. Por quê? As pessoas não têm o conhecimento real, né, dos dons espirituais. Não é verdade? É verdade. Eu vejo na sua leitura, Monvanês, quando o escritor da revista ele começa escrevendo, ele começa dizendo: é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais. Para quê?
para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Eu acho que está tendo muitos crentes desinformados sobre este assunto. Eu creio que na igreja passada, de um tempo mais remoto, isso era falado com mais frequência. Exatamente. Né? Eu creio que isso precisa ser pauta, tema do nosso púlpito de hoje, da atualidade, para que as pessoas sejam mais inteiradas sobre o assunto, porque às vezes as pessoas elas estão fazendo um mau uso, né, dos dons espirituais por falta, às vezes, do ensinamento deste tema. Esta questão que o irmão Sidney coloca do ensinamento, né, nos púlpitos da igreja, eu sou de uma época, irmão Sidney, quando eu me converti, lá vai longos anos isso, né, irmãos? A gente tinha na igreja um determinado grupo de irmãos que alguns dias da semana ou nos sábados, eles pegavam uma boa parte, jovens, adolescentes, jovens casais, e era esmiuçado, irmão, dom por dom. A gente estudava, não tinha preguiça, não tinha correria, não tinha outros compromissos, porque a gente estava naquele primeiro amor, a gente estava naquela coisa. Então, hoje nós vamos falar acerca dos dons espirituais, nós vamos falar acerca do dom de línguas, acerca do dom de interpretação, e ali ia explicando, e havia um esclarecimento, havia uma compreensão, e dá-se aí então, que como se falou, um tempo atrás nas igrejas, parece que as igrejas estavam mais preparadas, irmão. Hoje em dia, né, nós vemos aí muitas falhas, porque as pessoas não têm um conhecimento claro disso, é verdade. Amém, meus queridos? Então vamos aqui, então, ponto 1 do primeiro tópico aqui. Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante. E afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa também é a vontade do Espírito Santo ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e as suas finalidades. É verdade, irmão Cid? Com certeza. É o que nós estávamos falando. Existe uma necessidade enorme, imensa, de cada um de nós, como cristão, como discípulo de Cristo, conhecer isso que Deus tem para cada um de nós, como igreja. Isso é um recurso que o Espírito Santo tem para nós, para essa atualidade, igual nós acabamos de dizer, não é algo que ficou no passado, isso é atual, a igreja ainda está na terra por um pouquinho de tempo, né? Por um pouquinho de tempo ainda estamos aqui, mas vamos, em breve, creio eu, vamos estar partindo. Amém. Até lá, Glória isso é um recurso que Deus tem para a igreja e que eu e você precisamos ser inteirados deste assunto. Amém. Glória a Jesus. Então, fica aí, né, bem esclarecedora aí a posição também aqui do nosso irmão, nosso querido irmão, acerca da importância, né, de se conhecer esses dons. Amém? Ponto de número 2, ainda do primeiro tópico, ponto de número 2, irmão Sidney, queira discorrer aí para nós, meu querido. Pois bem, nós estamos falando sobre uma necessidade de conhecimento e conhecimento do dom, aquilo que o Espírito Santo tem para a igreja, seja do dom, dos dons espirituais. A questão é como que Paulo destaca nos seus escritos a palavra dom, o nome que é dado a ele. Como? Porque nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné. Nós sabemos que o Velho Testamento, na sua maioria, né, ele foi escrito no hebraico, com exceções de alguns trechos, né, de Daniel e alguns outros, que foi escrito em aramaico. Porém, no grego do Novo Testamento, nós estamos aqui estudando 1 Coríntios, as duas palavras mais usadas, ou seja, os dois termos mais usados pelo apóstolo Paulo,
é os dois termos que está aqui inserido no segundo tópico, que é pneumáticos, que vem do estudo temático do Espírito Santo, né? Que é a teologia sistemática ensina isso de uma maneira muito clara, que é pneumáticos. Isso é o que quer dizer isso? É o estudo dos dons, ou seja, pneumáticos. Vem do estudo do Espírito Santo, ou seja, mas aqui pneumático está se referindo a dons espirituais. Isso é um dos termos que é usado para a palavra dom. Exatamente. O segundo termo que é usado para dom aqui, que Paulo também usa muito, é charisma, que também é o mesmo sentido. São essas duas palavras que têm o mesmo sentido. Porque nós sabemos que charisma ela é derivada de charis. Ok, o que é charis? Charis é graça. Então já tem na minha ideia, irmão Valnes, ou seja, quando ele fala sobre dom, e a palavra charisma é derivada de charis, que é graça, então eu entendo que dom é algo que nós recebemos pela graça de Deus. Aleluia. É algo gratuitamente para a igreja de Cristo. Não é algo que eu recebo, não é algo que eu tenho por mérito meu. É algo que Deus nos dá para o seu serviço, o seu desenvolvimento do corpo de Cristo na igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, muito bem colocado, muito bem discorrido aqui pelo irmão Círio. Pneumáticos e charisma, né? Que tem o significado no português para nós de dons. Falando aqui de dons espirituais. Amém, meus queridos irmãos? Vale ressaltar aqui que esses dons, ele é pela graça de Deus. Amém? Não é como aquele homem lá, né, que virou para Pedro lá, o Elimas, né? Elimas, o mágico lá que falou com Pedro, me dá desse dom aí também. E Pedro falou com ele, rapaz, seja contigo seu dinheiro para maldição, uma perdição. Não é verdade, irmão? Isso não é uma coisa comprada, irmão. Dom, irmão, preste atenção. Eu quero fazer aqui uma pequena ressalva. Essa questão dos dons, um cristão, um crente, temente a Deus, cheio de dons, é assim, né, irmão? Irmão, você acha que uma mesma pessoa, a Bíblia fala que Deus deu, não é verdade? Uhum. Deus deu, uns para. A mesma pessoa, no seu ponto de vista, irmão, agora aqui para nós, você acha que a mesma pessoa, ele pode acumular mais de um dom? Eu creio que sim, irmão Vanessa. Eu creio que sim. Porque o dom, segundo as Escrituras, segundo o que a Bíblia mesmo ensina, é dado segundo a própria vontade do Espírito Santo, né? Como ele quer. Então, tipo assim, se há uma necessidade para tal e o Espírito Santo quer conceder, eu não vejo problema não. Eu não vejo uma limitação também para a própria pessoa ter mais de um dom. Vale a pena ressaltar também aqui, irmão Sidney, que o apóstolo Paulo, ele fala de diversos dons, né? Ele fala, Deus deu uns para evangelistas, né? Mas ele aconselha a igreja a buscar um dom. Isso não pode faltar, né? Não é verdade? O amor, né? Ele aconselha a igreja a buscar um dom, ou melhor dito, 2 dons, que ele fala assim, buscai com zelo o dom de profetizar. Profecia, não é verdade? Interessante. Porque a profecia, irmão, ela revela aquilo, como ele mesmo diz, se porventura entrar alguém no vosso meio, né, um indulto, mas se tem alguém que revela, se tem alguém que tem esse dom da revelação, irmão, vai revelar aquilo que a pessoa está lá dentro do coração. Entra uma pessoa abatida na igreja, uma pessoa passando por um problema, talvez o camarada acabou de sair da cadeia e falou assim, eu vou dar cabo da minha vida, falou ontem, né? Quantas vezes a gente já não viu isso, irmão? Em cultos aí no passado, aí a gente lembra disso, né? Pessoa chegar lá e falar, ó, o senhor falou isso, assim, meu filho, você falou isso ontem. O camarada não era crente, entrou ali como tipo assim, é o último suspiro da alma, não é verdade? Exatamente. E aquele crente, irmão, olha, para que foi? Para a edificação da igreja. Aquela pessoa foi salva, entende? Então,
fica aí a questão dos dons. Amém? Agora aqui, ponto de número 3, irmão Sidney. O que são os dons espirituais? No ponto de colocação aqui do comentarista, ele declara o seguinte. Ele faz aqui do ponto de vista dele, da colocação dele. A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedida pelo Espírito Santo de Deus ao crente para um serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja, né? Isso aqui é do ponto de vista dele. Esses recursos, eles são operados, né? Esses recursos que Deus dá, eles são operados por meio dos crentes em Jesus, né? Enquanto a igreja estiver na terra. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres, exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais em qualquer momento. Não é verdade? Com certeza. Então vamos lá. Irmão Sidney, define para mim, com as suas palavras, essa que nós acabamos de ver, porque assim, irmão, eu gosto sempre de ver a posição do comentarista, que é fundamental. Nós estamos aqui acompanhando, é uma escola, tem uma regra, né, a ser, mas também nós podemos dizer que a nossa experiência com Deus ao longo de anos, né, lidando com a palavra de Deus, Deus ele também nos dá, né, não é verdade? Ele nos dá também do seu Espírito e possivelmente Deus nos capacita, né, irmão? Uhum. Então, do ponto de vista do irmão Sidney agora, de um ponto de vista bem prático, o que são os dons espirituais? Aqui está um texto, vamos dizer, técnico. Aqui está uma forma técnica. Para nós, nas nossas palavras dos servos de Deus no nosso dia, defina aí, irmão Sidney. Irmão Vonês, depois dessa colocação do nosso irmão aqui, o comentarista, muito bem colocado, queria eu poder ter essa capacitação para responder dessa forma que ele colocou aqui, porque é bem esclarecedora, né? Porque na realidade é isso mesmo, uma capacitação especial e sobrenatural para o serviço de Deus, né? Então, os dons, na realidade, eu vejo como uma ferramenta que Deus nos dá, ou seja, uma ferramenta, não é uma ferramenta qualquer, é uma ferramenta especial para um desenvolvimento de uma obra especial, que é a obra do reino de Deus. Ou seja, então é algo que Deus nos dá para nos capacitar a desenvolver essa obra tão maravilhosa que é para o reino de Deus, que é fazer a obra de Deus e fazer com excelência. Nós, como somos simplesmente homens e às vezes erramos muito, somos muito fracos e falhos, nós sabemos muito disso. Deus então nos capacita com uma ferramenta poderosa, que é o dom de Deus. Ou seja, é algo que promove no corpo da igreja, ou seja, no corpo de Cristo, que é a igreja, algo extraordinário, ao ponto que as pessoas percebem, numa pessoa às vezes indouta, por exemplo, que recebe o dom de ensinar, um dom de mestre, um exemplo assim, porque nós bem sabemos que esse é um dom, não é algo, e o dom não é algo que você adquire assentado no banco de universidade fazendo teologia. Exatamente. Né? Dom é algo que vem de Deus, para o desenvolvimento da obra de Deus, como já bem disse, desculpa ficar falando sempre a mesma coisa. Mas a questão então é algo que Deus nos dá, independentemente do seu grau de escolaridade. Para quê? Para desenvolver. Então, quando a gente percebe que uma pessoa ainda que seja indouta, desenvolvendo um trabalho desse, estou só se referindo ao dom de ensino, mas nós sabemos que tem os outros, não poderia falar dos outros, mas o tempo que é bem limitado. Mas uma pessoa indouta com um dom, rapaz, de onde que vem esse dom? De onde que esse camarada conseguiu isso aí? Da onde? Esse conhecimento da onde? Aí a gente já percebe, rapaz, isso só pode ter vindo de Deus, porque nós conhecemos esse camarada aí, por exemplo, nós conhecemos esse irmão. Nós esse sabemos não é o carpinteiro, filho de José? Da onde vem esse conhecimento todo? Mano, do alto. É dom de Deus, né? É dom de Deus. Verdade. Então é isso aí, irmão. Realmente, bem colocado aqui, bem definido pelo irmão Sidney.
os dons espirituais, né, são realmente ferramentas concedidas por Deus, que muito bem colocado e lembrado aqui pelo irmão Sidney, que você não adquire, irmão, através de um banco de uma sala de aula de teologia. Tem gente que acha, irmão, que se ele for fazer teologia, que ele vai sair fazendo, como se diz o outro, maravilhas. E as coisas não funcionam por aí. Porque, meus irmãos, irmão, eu sou tipo, mais ou menos parecido com o pastor Luiz, sabe? Eu gosto muito de lembrar, eu acho que eu sou da velha guarda, lembrar do passado, né, irmão? Naquela época em que os irmãos não tinham não tinham uma Bíblia de estudo na mão. Os irmãos não tinham uma Bíblia de estudo. Os irmãos não tinham. Se você perguntasse para um homem há 40, 50 anos atrás, se você perguntasse para ele o que era teologia, naquelas roças, lá naqueles interior de Minas Gerais, se você perguntasse para eles o que era teologia, eles não iam saber te responder. Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmão. Eram homens cheios de dons. Com certeza. Dons de cura. Dons de... Irmão, mas era coisa assim que... Tanto que a gente vê que foi uma fase da igreja, irmão, em que a igreja se deslanchou. A igreja cresceu, né? E aí, contrapartida, nós vamos ver hoje, onde há-se muito conhecimento humano, muita escola, muita faculdade, muitos livros, mas uma ausência de dons. Permite só me fazer uma observação. Uma vez, que nos ouve, irmãos, que não é a intenção do irmão Valnês dizer que os estudos não é necessário. Não é isso, não. Não é isso que ele está dizendo. Não queira, irmão, interpretar mal, é verdade. Eu não digo que não seja necessário, pelo contrário. Está explicando sobre o dom. Eu estou falando a colocação aqui é acerca de dom. Aqueles homens humildes. Exatamente. E a igreja fluiu por causa dos dons. Exatamente. O dom era tão vivo, tão presente na vida deles, né? Não estou dizendo que hoje uma pessoa que estude não possa ter dom de Deus, não. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Amém, meus queridos? Então, glória a Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, aqui vamos dar sequência aqui na nossa lição de número 4, né, da atualidade, a necessidade da atualidade dos dons espirituais, a qual nós temos falado. Então vamos passar aqui para o tópico número 2, a função dos dons espirituais. Amém? Irmão Cid, queria ler para nós aí, por gentileza, meu querido, as funções. Muito bem. Irmãos, está nos proposto aqui 3 tópicos, porém nós aqui conversando decidimos falar sobre 2, na realidade, porque o 3 é um resumo dos outros, né? Exatamente. Então, irmão, só para deixar os irmãos atualizados aí no que vai estar acontecendo. Na primeira proposta, no primeiro subtópico deste tópico aí, que vai estar nos falando sobre a lista dos dons. Porque existe essa discussão entre uma lista de dons aqui no Novo Testamento. Mas, porque a proposta do tópico 2 é a função dos dons espirituais. Mas aqui tem uma lista. Antes de falar da função, tem uma lista. Olha só. A lista dos dons. Vamos ver isso aqui. Há quem acredita que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versos 8 a 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas a realidade será que isso é o que é certo? Será que realmente só existe essa lista que está citada aqui no verso 8 ao 10 de 1 Coríntios capítulo 12? A questão não, eu particularmente não vejo assim, não concordo com essa prerrogativa. Porém, olha só, porque dando continuidade na leitura, nós vamos perceber, porque isso também é bíblico, você que lê a Bíblia, você também vai perceber isso, uma certa lista nas outras cartas da Bíblia. É verdade. Olha só, dando sequência após a referência de 8 ao 10, olha só, mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais neste mesmo capítulo. Uma com 8 dons, no verso 28 de 1 Coríntios capítulo 12, olha só, e outras com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Então aqui já quebra essa ideia que existe somente 9 dons, essa questão toda. Por exemplo, ou somente essa lista.
Olha só. Agora, onde que eu parei aqui? Qual é a referência que eu parei? Do versículo 28. Uma com 8 e outra com 7, versículo 29 e 30. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Romanos 12, versículo 6 ao 8, está ali outra lista. Também quando olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 8 ao 11, nós vamos também perceber outra lista de dons. Então nós percebemos aqui que esses que acreditam que existe apenas 9 dons espirituais, eles estão equivocados, né? Um pouco. Deixa eu tentar colocar uma coisinha aqui, só uma ilustração. Nós cremos a questão do dom. Nós cremos assim, ó, existe um dom, é como um certo escritor uma vez diz, irmão Valnez, é como uma laranja. É uma, mas ou seja, com uma variedade de gomos. Mas é uma laranja, né? Verdade. É uma laranja com a variedade de gomos. Então existe uma variedade de dons, mas vem tudo de um mesmo espírito, né? Que é os irmãos acho que entenderam essa pobreza bem colocado aqui. Mas olha só, continue dando. Há quem afirma que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Olha só. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Em nenhum lugar nas escrituras, irmão Vanessa, nós vamos encontrar isso, essas limitações de dons. Não há. Então, não existe porquê você que está fazendo participante das escolas bíblicas dominical, muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez. Então, entenda uma coisa, não existe uma limitação bíblica para isso. Só temos 9 dons. Não, isso é uma questão talvez didática, mas não existe esse limite hora nenhuma na Bíblia. Certo? Fala, não existe isso. Ó, essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Ponto. Por quê? Você que está participando da aula, você que está estudando, nós isso aqui, talvez você que vai estar tendo acesso a esse vídeo, pode estar parte de outra denominação, mas seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida também. Mas eu quero explicar para você que é assembleiano, que está conosco aqui, nós estamos explicando para você a nossa declaração de fé. Exatamente. A nossa declaração de fé. Viu? Isso está de acordo com a nossa declaração de fé. E segundo a nossa declaração de fé, não existe esse limite aí, não existe essa limitação nas escrituras para os dons. Amém? Este tópico primeiro, falando sobre lista, ela logo chama também uma segunda ideia. Ou seja, já que é uma declaração de fé nossa, das Assembleias de Deus, nós temos uma linhagem teológica. E a ideia é, como que a nossa teologia classifica? Existe uma classificação, irmão Valdes? Tem aquela classificação que a teologia, né, vamos dizer assim, da linhagem, a Assembleia de Deus, ela classifica, vamos dizer assim, uma classificação que ela é dividida em três, dizer assim, em 3 grupos, não é verdade? Isso de uma forma didática, tá, irmão? Isso de uma forma didática. Isso é dividido pela teologia, o órgão responsável por estudos, não que biblicamente isso esteja assim dividido, mas a teologia pega isso e numa questão de organização para estudo melhor, detalhadamente, foi feito esses 3 grupos. Então vamos lá ver, quais são esses 3 grupos? Vamos dizer assim, na visão, quero deixar bem claro, visão, teologia, Assembleia de Deus. Primeiro grupo, vamos dizer assim, o grupo A, dons de revelação. Quais são os dons que didaticamente compõem este grupo? Dom de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos, ok? Então fica aqui, esse é o grupo A. O grupo B, dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. Isso é outro grupo, no caso. Outro grupo. Esse é o segundo grupo, né, que foi dividido, como eu quero deixar bem claro para os irmãos, pela o pessoal responsável de estudo da teologia, da linha da Assembleia de Deus, dividiu para facilitar assim para as pessoas na questão na hora do aprendizado. Correto?
Amém. Não que o apóstolo Paulo fez isso, de maneira nenhuma. Pelo contrário, Paulo ele não limita, como foi aqui falado, jamais limitou e nunca fez esse tipo de classificação. Isso aqui é apenas de uma forma para facilitar o aprendizado, ok? E o último grupo, o terceiro e último grupo, que seria os dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, mas todas elas são didáticas, apenas para o nível de estudo. Amém, meus irmãos? Ficou claro aí? Glória a Deus. Então nós percebemos aqui, junto com o nosso irmão Valnez, nós conversando aqui, então que a teologia classifica ela em 3 grupos aí, né? Exatamente. Assim como você viu. Agora, irmão Valnez, dando continuidade, porque o terceiro nós pulamos, porque ele é coligado já. Exatamente, é um complemento, né? Mas o quarto tópico está dizendo assim, ó, para o que for útil. Isso é uma referência do verso 7 de 1 Coríntios capítulo 12. Porque a Bíblia diz assim no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, então o Espírito Santo nos concede o dom para o que for útil. O Espírito Santo não dá um dom aleatoriamente, somente por dar. Não. Por vaidade, É que o indivíduo é vaidoso ou algo do gênero. Agora nós estamos entrando na função do dom espiritual. Vamos ver a questão da função. Nós acabamos de ver. Então não é porque é só por vaidade? Não, é só para falar que é mais poderoso. Não é Prega isso. mais. Não é isso. Não. Canta mais, né? Não é isso. Exatamente. Ó, vamos lá, vamos ler para você ver. Ó. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes. Uai, achei que era... Pastor da igreja? eu achei que era. Há quem diga, né? Há quem pense que é assim. Pois é. Pastor, o senhor podia Convenção? colocar aí como presbítero da igreja? O Convenção? pastor vai lá. O Espírito Santo, interessante. Bom, coisa boa. Vai para você ver, ó. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for Útil. Olha só, irmão. Útil. Então quer dizer então que o Espírito Santo não dá um dom a você se na realidade não for para uma utilidade. Se não tem utilidade, por quê, né? para o que ele daria? Então entenda isso aí, ó. Proveitoso para a edificação espiritual e crescimento no mérito da igreja. Entenda uma coisa, você que prega, você que louva, você que profetiza, você que tem o dom de cura, não pegue nada disso para se soberbecer a si mesmo. Não pensa que Deus colocou isso sobre a sua vida simplesmente para te destacar no meio dos demais, de forma alguma. Deus deu isso para você para igual nós disse, o dom é uma ferramenta que Deus dá, é uma ferramenta especial para desenvolvimento de uma obra especial, ou seja, espiritual. Exatamente. É isso, irmão Vanessa? Perfeitamente. Boa colocação. Ó, a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo Jesus. Tem alguma coisa a acrescentar, irmão Vanessa? Essa questão é muito autenticar. Autenticar, essa palavra foi muito forte, né, irmão? Autenticar. Porque você já viu o que é, por exemplo, é interessante que me veio aqui agora um versículo de Mateus capítulo 7, 24 ao 29, salvo eu, quando fala de 7, 24, 29, salvo eu, irmão. Me parece que sim. Que, pois todos aqueles que ouvem as minhas palavras... Mateus 7, 24 ao 29. No final, ele diz assim, porque Jesus ensinava e todos se maravilhavam, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas, certo? Então, qual que era a diferença se Jesus estava falando da palavra e eles também, o sacerdote, o pessoal da época também estava falando da palavra, mas qual que era a diferença? O que autentificava o ministério de Jesus? Que Jesus falava com autoridade. O que identificava ali, ou seja, a questão da autenticidade, como é que é a palavra que você colocou aqui para mim aqui?
Autenticava, né? Autenticava. E antes de tudo, Autenticar a obra de Cristo. Então, o que é isso? Essa autenticidade é quando você fala, certo? E quando você, além daquilo que você fala, você manifesta algo muito mais além do que palavras. É aquilo que o Espírito Santo te dá para aquilo que for útil. Para aquilo que for útil. É autenticar, ou seja, a obra de Cristo. Porque quando nós falamos de Cristo é uma coisa. Quando nós falamos com meras palavras, né, é uma coisa. Mas quando nós falamos de Cristo e temos algo mais, que foi esse algo mais que é o dom, que vem autenticar, ele vem confirmar a obra de Cristo. Aleluia. Correto? Correto. Você está mais ou menos aí dentro do meu raciocínio? Com certeza. Entende? Então, irmãos, é isso. Essa autenticidade que é concedida pelo Espírito Santo. É quando nós fazemos algo, né? E esse algo, ele vem acompanhado de um dom. Né? Não é verdade? Interessante observarmos o que o escritor também está dizendo aqui, pastor profetizando, Amém. Está dizendo assim, ó, não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Não existe esse depósito. Mais embaixo, depois da referência do verso 11, ele está dizendo, os dons, portanto, não são atestados os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação, olha o propósito para que eles são concedidos, para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Aí é muito importante ressaltar isso aí, irmão Valnês. Leia. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas. É pecado. E é pecado. Exatamente. Somente a glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão? Essa questão da soberba espiritual, irmão, isso é muito, muito sério. Isso é muito sério, porque há muitas pessoas que hoje, que pela bondade de Deus, né, o Espírito Santo concedeu-lhe um dom, e essa soberba a pessoa não vigia, né, irmão? Enfim. Permite só me falar um negocinho rapidinho para terminar, porque o nosso tempo está meio estourado. Glória a Jesus. Mas deixa eu só falar uma coisinha. Irmãos, você que está me ouvindo, você que nos ouve nessa hora, nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Escute aqui. Às vezes nós temos o costume, na realidade o mau costume, às vezes, de diferenciar um crente do outro pelos dons. E essa diferença agora, infelizmente, é no sentido assim, de grandeza, de colocar a pessoa como superior ou maior do que o outro, porque ele profetiza, porque ele tem o dom da pregação, do ensino da palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não faça isso, porque isso quem faz somos nós, homens, e às vezes sem conhecimento de Deus, muitas das vezes. Porque Deus não faz essa distinção, porque o propósito de Deus ao dar através do Espírito Santo, o dom não é para engrandecer ou para soberbecer ninguém. O propósito é para a edificação e o bom andamento da obra dele na terra. Então entenda isso. Não é para que você que recebeu o dom, não se sinta, nossa, Deus tem olhado mais para mim do que aquele outro. Deus me elevou um patamar a mais do que o meu, de forma alguma. Viu, meu irmão? Só isso, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Pois bem, meus amados, aqui vamos dar sequência aqui na nossa lição de número 4, né, da atualidade, a necessidade da atualidade dos dons espirituais, a qual nós temos falado. Então vamos passar aqui para o tópico número 2, a função dos dons espirituais. Amém? Irmão Cid, queria ler para nós aí, por gentileza, meu querido, as funções. Muito bem. Irmãos, está nos proposto aqui 3 tópicos, porém, nós aqui conversando, decidimos falar sobre 2, na realidade, porque o 3 é um resumo dos outros, né? Exatamente. Então, irmão, só para deixar os irmãos atualizados aí no que vai estar acontecendo. Na primeira proposta, no primeiro subtópico deste tópico aí, que vai estar nos falando sobre a lista dos dons. Porque existe essa discussão entre uma lista de dons.
aqui no Novo Testamento. Mas, porque a proposta do tópico 2 é a função dos dons espirituais. Mas aqui tem uma lista. Antes de falar da função, tem uma lista. Olha só. A lista dos dons. Vamos ver isso aqui. Há quem acredita que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versos 8 a 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas a realidade será que isso é o que é certo? Será que realmente só existe essa lista que está citada aqui no verso 8 ao 10 de 1 Coríntios capítulo 12? A questão não, eu particularmente não vejo assim, não concordo com essa prerrogativa. Porém, olha só, porque dando continuidade na leitura, nós vamos perceber, porque isso também é bíblico, você que lê a Bíblia, você também vai perceber isso, uma certa lista nos outras cartas da Bíblia. É verdade. Olha só, dando sequência após a referência de 8 ao 10, olha só, mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais neste mesmo capítulo. Uma com 8 dons, no verso 28 de 1 Coríntios capítulo 12, olha só, e outras com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Então aqui já quebra essa ideia que existe somente 9 dons, essa questão toda. Por exemplo, ou somente essa lista. Olha só. Agora, onde que eu parei aqui com a referência que eu parei? Do versículo 28. Uma com 8 e outra com 7, inclusive. Versículo 29 e 30. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Romanos 12, versículo 6 ao 8, está ali outra lista. Também quando olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 8 ao 11, nós vamos também perceber outra lista de dons. Então nós percebemos aqui que esses que acreditam que existe apenas 9 dons espirituais, eles estão equivocados, né? Um pouco. Deixa eu tentar colocar uma coisinha aqui, só uma ilustração. Nós cremos a questão do dom. Nós cremos assim, existe um dom, é como um certo escritor uma vez diz, irmão Valnez, é como uma laranja. É uma, mas ou seja, com uma variedade de gomos. Mas é uma laranja, né? Verdade. É uma laranja com a variedade de gomos. Então existe uma variedade de dons, mas vem tudo de um mesmo Espírito, né? Que é os irmãos acham que entenderam essa pobreza bem colocado aqui. Mas olha só, continue dando. Há quem afirma que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Olha só, em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Em nenhum lugar nas Escrituras, irmão Vanessa, nós vamos encontrar isso, essas limitações de dons. Não há. Então, não existe porquê você que está fazendo participante das escolas bíblicas dominical, muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez. Então, entenda uma coisa, não existe uma limitação bíblica para isso. Só temos 9 dons. Não, isso é uma questão talvez didática, mas não existe esse limite hora nenhuma na Bíblia. Certo? Fala, não existe isso. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Ponto. Porque você que está participando da aula, você que está estudando, nós isso aqui, talvez você que vai estar tendo acesso a esse vídeo, pode estar parte de outra denominação, mas seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida também. Mas eu quero explicar para você que é assembleiano, que está conosco aqui, nós estamos explicando para você a nossa declaração de fé. Exatamente. A nossa declaração de fé. Isso está de acordo com a nossa declaração de fé. E segundo a nossa declaração de fé, não existe esse limite aí, não existe essa limitação nas Escrituras para os dons. Amém? Este tópico primeiro, falando sobre lista, ela logo chama também uma segunda ideia. Ou seja, já que é uma declaração de fé nossa, das Assembleias de Deus, nós temos uma linhagem teológica. E a ideia é, como que a nossa teologia classifica? Existe uma classificação, irmão Valdes? Tem aquela classificação que a teologia, né, vamos dizer assim, da linhagem, a Assembleia de Deus, ela classifica, vamos dizer assim, são uma classificação que ela é dividida em 3, dizer assim, em 3 grupos, não é verdade? Isso de uma forma didática, tá, irmão? Isso de uma forma didática. Isso é dividido pela teologia, pela
o órgão responsável por estudos, não que biblicamente isso esteja assim dividido, mas a teologia pega isso e numa questão de organização para estudo melhor, detalhadamente, foi feito esses 3 grupos. Então vamos lá ver, quais são esses 3 grupos? Vamos dizer assim, na visão, quero deixar bem claro, visão, teologia, Assembleia de Deus. Primeiro o grupo, vamos dizer assim, o grupo A, dons de revelação. Quais são os dons que didaticamente compõem este grupo? Dom de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos, ok? Então fica aqui, esse é o grupo A. O grupo B, dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. Isso é outro grupo, no caso? Outro grupo. Esse é o segundo grupo, né, que foi dividido, como eu quero deixar bem claro para os irmãos, pela o pessoal responsável de estudo da teologia, da linha da Assembleia de Deus, dividiu para facilitar assim para as pessoas na questão na hora do aprendizado. Correto? Amém. Não que o apóstolo Paulo fez isso de maneira nenhuma. Pelo contrário, Paulo ele não limita, como foi aqui falado, jamais limitou e nunca fez esse tipo de classificação. Isso aqui é apenas de uma forma para facilitar o aprendizado, ok? E o último grupo, e o terceiro e último grupo, que seria os dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, mas todas elas são didáticas, apenas para o nível de estudo. Amém, meus irmãos? Ficou claro aí? Glória a Deus. Então nós percebemos aqui, junto com o nosso irmão Valnez, nós conversando aqui, então que a teologia classifica ela em 3 grupos aí, né? Exatamente. Assim como você viu. Agora, irmão Valnez, dando continuidade, porque o terceiro nós pulamos, porque ele é coligado já. Exatamente, é um complemento, né? Mas o quarto tópico está dizendo assim, ó, para o que for útil. Isso é uma referência do verso 7 de 1 Coríntios capítulo 12. Porque a Bíblia diz assim no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, então o Espírito Santo nos concede o dom para o que for útil. O Espírito Santo não dá um dom aleatoriamente, somente por dar. Não. Por vaidade, É isso? que o indivíduo é vaidoso ou algo do gênero. Agora nós estamos entrando na função do dom espiritual. Vamos ver a questão da função. Nós acabamos de ver. Então não é porque é só por vaidade? Não, é só falar que é mais poderoso. Não é Prega isso. mais. Não é isso. Não. Canta mais, né? Não é isso. Exatamente. Ó, vamos lá, vamos ler para você ver. Ó. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes. Pai, achei que era... Pastor da igreja? Eu achei que era. Há quem diga, né? Há quem pense que é assim. Pois é. Pastor, o senhor podia Convenção? colocar aí como presbítero da igreja? O Convenção? pastor vai lá. O Espírito Santo, interessante. Bom, coisa boa. Vai para você ver, ó. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for Útil. Olha só, irmão. Útil. Então quer dizer que o Espírito Santo não dá um dom a você se na realidade não for para uma utilidade. Se não tem utilidade, por quê, né? para o que ele daria? Então entenda isso aí, ó. Proveitoso para a edificação espiritual e crescimento no mérito da igreja. Entenda uma coisa, você que prega, você que louva, você que profetiza, você que tem o dom de cura, não pegue nada disso para se soberbecer a si mesmo. Não pensa que Deus colocou isso sobre a sua vida simplesmente para te destacar no meio dos demais, de forma alguma. Deus deu isso para você para igual nós disse, o dom é uma ferramenta que Deus dá, é uma ferramenta especial para o desenvolvimento de uma obra especial, ou seja, espiritual. Exatamente. É isso, irmão Vanessa? Perfeitamente. Boa colocação. Ó, a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É antes
de tudo, autenticar a obra de Cristo Jesus. Tem alguma coisa a acrescentar, irmão Vanessa? Essa questão é muito autenticar. Autenticar, essa palavra foi muito forte, né, irmão? Autenticar. Porque você já viu o que é, por exemplo, é interessante que me veio aqui agora um versículo de Mateus capítulo 7, 24 ao 29, salvo eu, quando fala de 7, 24, 29, salvo eu, irmão. Me parece que sim. Que, pois todos aqueles que ouvem as minhas palavras... Mateus 7, 24 ao 29. No final, ele diz assim, porque Jesus ensinava e todos se maravilhavam, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas, certo? Então, qual que era a diferença se Jesus estava falando da palavra e eles também, o sacerdote, o pessoal da época também estava falando da palavra, mas qual que era a diferença? O que autentificava o ministério de Jesus? Que Jesus falava com autoridade. O que identificava ali, ou seja, a questão da autenticidade, como é que é a palavra que você colocou aqui para mim aqui? Autenticava, né? Autenticava. E antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Então, o que é isso? Essa autenticidade é quando você fala, certo? E quando você, além daquilo que você fala, você manifesta algo muito mais além do que palavras. Isso aquilo que o Espírito Santo te dá para aquilo que for útil. Para aquilo que for útil. É autenticar, ou seja, a obra de Cristo. Porque quando nós falamos de Cristo é uma coisa. Quando nós falamos com meras palavras, né, é uma coisa. Mas quando nós falamos de Cristo e temos algo mais, que foi esse algo mais que é o dom, que vem autenticar, ele vem confirmar a obra de Cristo. Aleluia. Correto? Correto. Se está mais ou menos aí dentro do meu raciocínio? Com certeza. Entende? Então, irmãos, é isso. Essa autenticidade que é concedida pelo Espírito Santo. É quando nós fazemos algo, né? E esse algo, ele vem acompanhado de um dom. Né? Não é verdade? Interessante observarmos o que o escritor também está dizendo aqui, pastor profetizando. Amém. Está dizendo assim, ó. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Não existe esse depósito. Mais embaixo, depois da referência do verso 11, ele está dizendo, os dons, portanto, não são atestados os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação, olha o propósito para que eles são concedidos, para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Aí é muito importante ressaltar isso aí, irmão Valnês. Leia. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas. É pecado. E é pecado. Exatamente. Somente a glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão? Essa questão da soberba espiritual, irmão, isso é muito, muito sério. Isso é muito sério, porque há muitas pessoas que hoje, que pela bondade de Deus, né, o Espírito Santo concedeu-lhe um dom, e essa soberba a pessoa não vigia, né, irmão? Enfim. Permite só me falar um negocinho rapidinho para terminar, porque o tempo tá meio estourado. Glória a Jesus. Mas deixa eu só falar uma coisinha. Irmãos, você que está me ouvindo, você que nos ouve nessa hora, nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Escute aqui. Às vezes nós temos o costume, na realidade um mau costume, às vezes, de diferenciar um crente do outro pelos dons. E essa diferença agora, infelizmente, é no sentido assim, de grandeza, de colocar a pessoa como superior ou maior do que o outro, porque ele profetiza, porque ele tem o dom da pregação, do ensino da palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não faça isso.
Porque isso quem faz somos nós, homens, e às vezes sem conhecimento de Deus, muitas das vezes. Porque Deus não faz essa distinção, porque o propósito de Deus ao dar, através do Espírito Santo, o dom, não é para engrandecer ou para soberbecer ninguém. O propósito é para a edificação e o bom andamento da obra dele na terra. Então entenda isso. Não é para que você que recebeu o dom, não se sinta, nossa, Deus tem olhado mais para mim do que aquele outro. Deus me elevou um patamar a mais do que o meu, de forma alguma. Viu, meu irmão? Só isso, meu irmão. Amém. Glória a Deus.